mas querer o bem do próximo mais do que a si mesmo. Querer o melhor do próximo, mas a si mesmo, amém? Amém. E hoje eu queria falar sobre amor. Hoje eu queria falar para vocês sobre amor. Que todas as áreas de amor. E uma das áreas que agora eu vou contar uma coisa que percorreu na minha vida, que tem como amor, é uma aventura que aconteceu na minha vida. Quando eu tinha uns 6 aninhos, e eu e minha família inteira, a gente fez um monte de pão com vina, e a gente embalou, a gente fez bilhete escrito Deus te ama, e a gente foi na rua, foi entregando para essas pessoas que estão na rua, que estão passando fome. A gente entregou, e isso é um ato de amor. Isso é um ato de amar ao próximo. A Bíblia está cheia de histórias sobre amor. Um exemplo. Quando Deus livrou Noé e a família dele do dilúvio por causa que eles obedeceram a Deus. Ou quando Deus livrou Israel, quando várias vezes que Deus livrou Israel, mesmo ele esquecendo de Deus, isso também é uma forma de amor. E uma forma também que eu quero chegar de amor é quando Jesus morreu na cruz por nós. Isso foi sofrido, foi injusto, mas ele fez por nós. Agora eu quero que você abra a Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo 34. Amém? Aleluia, Jesus. Grande é o nosso Deus. Aleluia. Quem achou diz amém. Amém. Repete, por favor. Lucas capítulo 23, versículo 34. Glória a Jesus. Aleluia, meu Deus. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Glória. Amém? Amém. A Bíblia de Deus fala assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Irmão, você não sabe o quanto que Jesus sofreu na cruz. A dor que ele carregou, a humilhação, e mesmo eles enfiando lanças no corpo de Jesus, mesmo ele deixando pelado na frente de todo mundo, Jesus perdoou eles e falou: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E a gente tem que se referir, a gente tem que pensar e tentar ser o máximo igual a Deus, igual a Jesus. Irmãos, você fazeria isso? Você com a dor, eles crucificaram você, eles estavam rindo da tua cara, deixaram você exposto para todo mundo, lançaram lanças em você, zoando, zombando, falando: se você é o Deus de Israel, se você é o Filho de Deus, então salve-se a si mesmo. E Jesus perdoou. E Jesus, a maioria das pessoas que estão no mundo não ia perdoar. Porque é uma situação difícil, o momento mais difícil. Esse foi o momento mais difícil da vida de Jesus. Ele sofreu horrores. E ele sabia que ele ia ser crucificado. Por causa que na Bíblia diz que quando ele falou bem assim, na parte da ceia, antes de cearem: aqui, um daqui vão trair. Daí todo mundo: ah não, eu não vou trair o Senhor, não vou trair o Senhor. E no final traiu. A missão de Deus
relação de Jesus e a terra foi difícil, foi horrível. Jesus passou um momento horrível de passar, um momento humilhante, um momento que muitas das pessoas não iam aguentar. E Jesus do mesmo jeito perdoou. Jesus teve pena deles. Jesus ficou com dó deles. Jesus perdoou os inimigos dele. Isso é o amor. Isso é uma forma de amor. Isso é amar. Aleluia, Jesus. Jesus amou. E por isso que ele morreu na cruz por todos nós. Aleluia. Não foi só pela gente, só pela igreja que vai estar com o Senhor lá no céu. Foi pelas essas pessoas que estão na rua. Essas pessoas com má intenção. Não foi ser pela igreja amada, mas foi por todos. Aleluia. Foi por todo mundo. O amor cura. O amor liberta. Aleluia. O amor salva. Aleluia. O amor de Deus é o maior amor do mundo. O amor de Deus, ele cura, liberta, salva e dá a chance da vida eterna. Aleluia. Deus. Se não fosse Jesus estar na cruz, todos nós não estariam condenados ao inferno. Tem gente que poderia ir ao inferno, mas do mesmo jeito, todos nós ia estar condenados ao lago de enxofre. Mas Jesus amou a gente. Não era para ele, era para a gente. Quantas famílias que se perdoaram e hoje em dia estão livres? Tudo aquilo de geração, tudo aquilo que causou coisas horríveis. Glória a Deus. Mas o amor habitou, ainda tinha uma chama de amor. E o perdão foi feito. E o perdão é uma forma de amor. Por isso que eu digo, a gente tem que se referir a Jesus. Por causa que igual a Jesus não vai ter ninguém. Por enquanto não teve ninguém e não vai ter ninguém. Aleluia, Jesus. Porque nós somos pecadores. Nós erramos. Mas a gente tem que se referir a Jesus para quando a gente errar, a gente não faz mais isso. A gente não faça mais isso quando a gente errar. Quando alguém falar mal sobre a gente, nos humilhar, nós perdoamos os outros. Aleluia. Ah, mas ele ele fez eu beber, ele fez eu experimentar drogas. Ele está errado, ele está. Mas Jesus morreu por ele. Jesus morreu por você. Aleluia. Glória a Jesus. E não foi à toa que ele morreu. E o amor para todo mundo. Aleluia. Ah, mas eu tô na rua, eu tô bêbado, eu tô drogado, eu faço tal. Irmão, se Saulo que perseguia Jesus, pregou a palavra, se Saulo que perseguia Jesus queria matar os cristãos, estava falando sobre a verdade. Então por que você não vai fazer? Aleluia. Aleluia. Por que você não vai amar o outro? E por isso que eu falo
que a Bíblia não se brinca. Aleluia. Porque se você lê a maioria das histórias da Bíblia, se refere tudo ao dia de hoje. Todos os acontecimentos que aconteceram no passado se referem aos dias de hoje. E quantas pessoas que não querem fazer a obra, mesmo sabendo pela morte que Jesus teve. A morte não foi nenhuma morte. Foi um momento de descanso para Deus. Por causa que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. E por isso que a gente tem que estar firme. A gente não pode deixar. A gente não pode deixar que a gente não cometa o mesmo pecado outra vez. Se a gente peca, que se a gente for para pecar, que a gente aprenda com nossos pecados. E Jesus, ele não fez nada de errado. Ele só fez o bem, o certo. E ele aguentou todos os pecados. Imagine a dor, irmão. E não foi só um pecado. Não foi só uma cruz. Uma cruz já é pesada para um ser humano normal. Agora imagine carregar cada pecado de cada humano. Aqui nesse momento pode estar sendo uma criança, pode estar morrendo outra pessoa. E não foi só as pessoas dessa geração que tem hoje em dia, que tem nesse momento. Foram as pessoas que existem, irão de existir e já existiram. E o ser humano, ele não peca só uma vez. Ele peca muito. Ele peca horrores. Nós pecamos horrores. Eu não consigo nem contar quantos pecados que eu já contei. E por isso, Jesus carregou todos os pecados de todas as pessoas que existiram, existem e vão desistir. E ele carregou dor em seu corpo. Antes dele morrer não saía nem sangue, saía água do corpo dele. Não tinha nem sangue mais para sair. Eles pegaram lanças, pregos, coisas afiadas, chicote. E não era só um chicote, já nada já dói. Agora imagine um chicote com coisas afiadas. É verdade. Com pontas de faca. Isso não era só uma ponta de faca, eram várias. Enfiadas do seu corpo. Eles dando chicotada com você com várias coisas afiadas. E ainda rindo, zombando da tua cara. Jesus sofreu. Mas ele sofreu pela gente. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Ele sofreu pelo Filho de Deus. Grande Deus, poderoso. E não foi à toa, irmão. Tem muita gente que está fazendo essa morte, essa dor carregada, não vale a pena. Tem muita gente já sabendo que o sacrifício, a dor que Jesus aguentou, e ainda continua no mundo. E muitas das vezes tem pessoas que não estão na presença por causa que tem um brilho, que é o obreiro que tem vergonha de fazer isso. Muitos corpos não vão para Deus por causa do obreiro que não faz isso. Por causa do obreiro que tem a vergonha na cara de não fazer o que Jesus pediu. Aleluia, Jesus. Não é? E a família dele obedeceram a Deus. E Jesus livrou eles do
irmão, que você estiver errado, que você estiver no pecado, irmão, hoje eu não vou para a igreja por causa que eu pequei. Não, mas você vai sim. Você vai para a igreja se arrepender dos pecados. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você vai para a igreja orar para Deus, pedir perdão para Ele lavar. É Deus. Jesus. Tem muitas histórias na Bíblia que se referem a hoje em dia. E o amor de Deus é o maior amor do mundo, não tem um amor que supere. Ele mandou seu Filho unigênito na terra, como homem, para morrer na cruz. Glória a Jesus. Ele sabia, Deus sabia que ele ia ser castigado, que ele ia ser humilhado. Deus sabia. E do mesmo jeito ele mandou Jesus na cruz por causa do amor grandioso dele. Aleluia. O amor, ele é um amor sucedido. Não tem um amor mais melhor que sentir. Como disse, tem muitas áreas no amor. Tem muitas áreas na Bíblia que posso se referir ao amor. E não só na Bíblia, mas nos acontecimentos de hoje em dia. Mas imagine quantos amores que tem. Enquanto a pessoa que ama, amor de amizade, amor de família. E não é só uma família que existe na Terra. São milhares de famílias. E de todas essas pessoas que amam, imagina um amor tão imenso. Imagina um amor tão grande. Jesus, ele sofreu. Nós sabemos que ele sofreu na cruz. E vamos fazer valer a pena. Glória a Deus. Não vamos deixar de fazer nossa missão aqui na Terra. Aleluia, Jesus. A gente foi enviado aqui na Terra para fazer a nossa missão, para adorar a Deus. Para trazer as pessoas que estão lá fora para dentro aqui, ó. Aleluia, Jesus. Para que não só a gente sinta a presença do Senhor, mas que eles lá fora também sentem. Se a gente adorar e fazer o que Deus pede, esse bairro aqui, ó, vai estar livre. Vai ser um bairro de glória. Aleluia. Vai ser um bairro de bênçãos. E eu creio. Glória a Deus. Por causa que a igreja amada do Senhor consegue. Porque se Deus conseguiu abrir o mar, conseguiu fazer o povo de Israel vencer todas as guerras, por que Ele não vai deixar? Por que Ele não vai fazer que a gente vença esse bairro para Deus? Aleluia, Jesus. E não só esse bairro, mas sim governos, tudo que a gente possa imaginar. Jesus pode fazer a gente governar. Na verdade, não vai nem ser a gente que vai governar, vai ser Deus que vai governar. Aleluia, Deus. Não é o obreiro total, não é o pastor que vai governar. É Deus que é o governador. Aleluia, É Jesus. o Deus que é o presidente. É o Deus que comanda. Aleluia. Nós não devemos enaltecer o homem. Aleluia. Nós devemos enaltecer a Deus. Não tem mais ninguém mais além de Deus. Não tem mais ninguém poderoso com amor, com maior amor além de Deus. Aleluia. Grande é o nosso Deus. Se não fosse Deus,
isso daqui não existiria. Às vezes eu pensava, por causa que hoje em dia Jesus mostrou para mim. Eu pensava, mas por que Jesus criou tudo isso? Por que Jesus criou o homem? Por que Jesus criou o planeta? Por que Jesus criou a história? E muita gente se pergunta isso. E a resposta disso é o amor dele. Deus fez isso por causa que Ele ama a gente. O amor dele é imenso. Jesus, Ele é poderoso. E com Deus não se brinca, irmão. Aleluia, Jesus. Por causa que Deus é justo. Você não vai pensar que por causa que eu fiz isso e também cometi um pecado que eu não vou ser castigado por causa do meu pecado. A gente pode se arrepender, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Mas como Jesus é justo, a gente tem que pagar pelos nossos pecados. Aleluia, Deus. E você acha que Deus queria isso pra gente? Ele não queria. Mas Jesus é justo. Com Jesus não se brinca. Tem muitas vezes, tem muitas pessoas que zombam de Deus. Não foi só aqui na Bíblia, não foram só esses inimigos aqui que estão na Bíblia que zombam de Deus. Não foram só eles. A geração de hoje em dia tem muitas pessoas que estão zombando de Deus. É verdade, Deus. Em carnaval tem muita pessoa, muita bruxaria, muita coisa horrível. Tem muitas apresentações que é feito para zombar de Deus. Muitas pessoas fazendo piadas horríveis, piadas rindo da cara de Deus. Verdade, Deus. E essas pessoas estão brincando. E vocês acham que elas não sabem o que Jesus fez? Por causa que se elas não soubessem, se as pessoas não soubessem o que Jesus sofreu, elas não iam estar fazendo a apresentação demonstrando o que Jesus sofreu. Elas não iam estar fazendo a apresentação demonstrando o quanto que Jesus sofreu, mas sim da cara de Deus. Por causa que ali elas estão representando Deus, mostrando o quanto que Jesus sofreu, mas sim da cara de Deus. E por isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça que com Deus não se brinca. Aleluia, Deus. Por causa que Deus é a chave de tudo. Deus, Ele é grandioso. Deus criou tudo que está aqui. Eu considero que Deus criou Às vezes eu não sei se a minha conclusão que eu chego é que Deus criou a tecnologia. Eu posso estar errado, eu não sei. Mas por que eu acho isso? Por causa que quem foi que criou mesmo a tecnologia foi o homem. Mas quem criou o homem foi Deus. Eu posso estar errada, mas várias palavras, várias dúvidas. E como é que a gente tira essa dúvida da cabeça, Davi? É lendo a palavra. Em nome de Jesus, por causa que a gente não pode estar brincando. Tem muitas pessoas aqui na igreja, não nessa igreja, sai fora, em nome de Jesus, tá repreendido. Mas tem muitas pessoas em igreja que brigam por coisa boba,
que brinca de ser crente. E é uma coisa horrível, porque, como eu disse, com Deus não se brinca, com a obra de Deus não se brinca. A gente veio aqui pra gente fazer essa missão. E a nossa missão é o que, Davi? É adorar a Deus, Aleluia. ganhar corpos para Deus. E tem muita gente que fazia essa missão, mas deixou de fazer, deixou de brincar com essa missão. E você acha que Deus queria isso? Deus não quer. Mas Deus, Ele deixou de te escolher. Se Deus quisesse fazer isso, Ele podia estar fazendo todo mundo aqui adorar a Ele. Aleluia. Mas Deus, Ele é justo. Não é por causa que Ele não é só justo com a gente, Ele é justo com Ele mesmo. Deus é justo para tudo. Deus é o Senhor de batalhas. Deus é o Senhor de cura. Deus é o Senhor de amor. Aleluia. E hoje eu queria falar que tem muitas pessoas que param de fazer a presença, que não perdeu o próximo, que tem raiva, que sofre de raiva dessa pessoa, que essa pessoa me humilhou, essa pessoa me castigou. Eu vou contar uma história que aconteceu na minha vida quando eu tinha uns 6 aninhos também. Eu era no primeiro ano, eu estava na escola. E na minha escola os piá me batiam, os piá pegavam um carrinho, ele jogava na minha cara, saía sangue. Eu chegava da escola roxa. Eu podia simplesmente falar mal deles, mas não. Eu perdoava eles. Eu falava sobre Deus para eles. Eu orava toda noite, eu falava: Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Agora eu faço que em nome de Jesus, Pai, que eu possa ser uma alma para o Senhor, Pai. Eu não sou o pai dele, eu não sou a mãe dele, mas eu entrego o corpo dele nas mãos do Senhor, Pai. Para que o Senhor, Pai, possa transformar, Pai. E um dia eu sentado lá, eu trazia a minha Bíblia para a escola. Eu estava sentado lendo. E esse piá que me batia, um desses piá que me batia, ele sentou do meu lado e falou: o que é isso, Davi? Eu falei: é a Bíblia Sagrada de Deus. E eu comecei a ensinar para ele sobre a Bíblia. Eu comecei a contar as histórias. E daí ele foi contando para os outros amigos dele que também batiam em mim. E agora todas essas pessoas que tinham ódio de mim estão hoje na igreja fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Estão hoje, Pai, louvando ao Senhor, enaltecendo ao Senhor. Nossa, Davi, você é top. Foi você que fez isso. Não fui eu. Foi Deus que fez isso. Deus me usou para eu falar isso para eles. Como eu disse, nós não temos que enaltecer o homem, mas nós temos que enaltecer a Deus. E isso, tudo que está na Bíblia, não mostraria boba, não é um conto de fadas. Aleluia. Não é uma brincadeira, porque com Deus, com a palavra, com a missão, não se brinca. Amém, Deus. Tudo que tem relacionado a Deus, não se brinca. Religião não é brincadeira. Então nós temos que
que está hoje em dia praticando. Mas como é que eu pratico, Davi? Como é que eu pratico amor? Como é que eu pratico a perdoar? Como é que eu pratico a oração? Como é que eu pratico a ler a palavra? O amor, você começa praticando com a sua família. O perdão, você começa com tudo que faz, ou tudo que uma pessoa que fez mal a você. A pregação, eu comecei tudo com Deus me chamando. Eu comecei lendo a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia. Por causa que a Bíblia também é a chave de quase tudo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas também como é que eu treino, como é que eu falo com Deus? Fala da sua maneira. Fala, não é por causa que o irmão está falando assim, está orando assim, que eu vou orar assim. Não é porque eu estou falando dessa maneira que você vai falar dessa maneira. Não é por causa que eu estou orando dessa maneira que você vai orar dessa maneira. Por causa que os meus problemas, tudo que aconteceu, os meus pecados, não foi você que cometeu. Então por isso, e a maioria, que eu falo que é maravilhoso de você fazer isso, onde você fala com Deus, onde você ora, onde você estuda, onde você tem um momento com Deus, é no seu quarto, é você falando com Deus. Hoje em dia devia ser comum as pessoas entrarem no quarto e começarem a orar, começarem a falar com Deus, começarem a estudar. Coisa que devia ser comum, coisa que devia ser normal hoje em dia. Mas tem muita gente, muitas pessoas que deixam de orar, deixam de escutar a palavra, deixam de orar, deixam de falar com o Senhor, deixam de fazer um momento com a família por causa do celular. Inclusive eu mexo muitas vezes no celular. Eu tenho que parar de fazer isso. E eu falo mesmo por causa que na presença de Deus nós temos que se humilhar. Nós não temos que ter vergonha de falar. Nós temos que falar a verdade. E é verdade mesmo. Aleluia. Davi, mas você prega, você ora, você canta. Eu faço. Mas muitas das vezes eu fico mexendo no celular. Eu fico na TV. E eu tô tentando parar de fazer isso. Tem muitas coisas que a gente faz, a gente deixa de ter um momento legal, a gente deixa de ter um momento com Deus, a gente deixa de ter um momento divertido com a família. Tem muitas coisas que nos distrai, que nos afastam da presença do Senhor. E nós temos que saber isso, é uma obrigação. E quando a gente sabe, nós temos o dever de tentar melhorar, de fazer acontecer, de fazer o melhor acontecer. Aleluia, Jesus. Nós somos pecadores, mas eu quero que nós todos aprendam com nossos pecados. Mas Davi, eu posso
eu posso fumar, eu posso experimentar coisa ruim que não é para fazer, eu posso beber, eu posso fazer coisas horríveis, pode, mas a única coisa que você não vai poder é entrar no céu com Deus. Você pode fazer o que você quiser. Só que tudo que a gente planta, a gente colhe. Não é por causa que eu estou falando isso que você é obrigado a fazer. Nós podemos escolher. Ou a gente fica do lado de Deus, ou a gente fica do lado do demônio. Deus deu essa opção para a gente escolher. E o que eu estou falando não é obrigatório. É se você quiser. É se você quiser parar. E se você pensar para parar, se você parar para pensar, tem muitas coisas que atraem você a longe de Deus. E você nem está percebendo. Muitas vezes a gente deixa de ler a palavra por causa da tecnologia. E a gente nem está percebendo hoje em dia. Quando a gente vê que já tudo deu errado, a gente percebe que a gente fez a coisa errada. E por isso que a gente tem que estar. A gente tem que estar na presença do Senhor. A gente tem que orar, a gente tem que agradecer ao Senhor. Nós temos que ler a palavra para quando o mal enviar essas coisas que nos atraem longe da presença de Deus, a gente esteja firme, a gente esteja com o escudo da vitória. E que nossa arma não seja arma atualmente, a arma física. Que nossa arma seja a palavra. E nosso comandante seja Deus. E por isso, como que eu faço isso? Você faz isso orando. Você faz isso lendo a palavra. Você faz isso se vestindo. Se vestindo da presença do Senhor. E o que eu estou falando não é mentira. Por causa que pode ser que amanhã ou hoje, depois, ou muitos dias atrás, não seja eu falando, seja Deus. Por causa que não sou eu que estou falando a verdade. Tem muitas coisas que nós pregamos que a gente não saiba. Por causa que mas é Deus que mostra pra gente. Então por isso, antes de passar, eu quero falar que agora a gente começa a praticar o perdão, o amor, a oração, o nosso momento com Deus, o nosso particular, que hoje em dia seja obrigação, que seja rotina. Eu posso sair fora da rotina às vezes, ficar um momento com a família, eu leio, um dia eu vou pra praia, se divirto, pode. Isso é lazer. Mas do mesmo jeito que a gente deixe de ficar lendo a palavra, ficar fazendo a obra do Senhor, para fazer um lazer com a família, a gente também tem que separar outro tempo para a gente falar com o Senhor. Não é proibido a gente sair da rotina, a gente pode sair, a gente pode fazer, mas de qualquer forma, a gente também tem que colocar outro momento para a gente falar com o Senhor. E é isso que eu queria falar. Eu saí um pouquinho do contexto, do tema, da pregação, mas
Mas é isso que Deus mostrou. Se Deus mostrou, tá falado. Falou, tá falado. Amém. Eu queria estar passando agora o